Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. E hoje tivemos, enfim, o primeiro treino do Fernando Diniz aí, comandando o Vasco. O Vasco que já viajou para a Argentina para encarar o Lanús amanhã. Vamos falar muito da chegada do Diniz, quais foram as primeiras impressões do treinamento do treinador. Vamos falar também aqui da situação preocupante do Léo Jardim, que pode parar no Palmeiras. Vamos explicar essa situação e muito mais agora para vocês. Também aí a lista de jogadores relacionados para o confronto de amanhã. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Também se inscreve lá no nosso segundo canal do Vascão aqui, Vamos Vasco React. A gente já passou de mais de 1.100 inscritos. Muito obrigado a galera que se inscreveu lá. Nosso último vídeo já passou de mais de 10 mil visualizações. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo lá, ajudando o nosso canal a crescer a cada dia. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever lá. Também, se você puder se inscrever no meu outro canal, Showball, o link também vai estar aqui na descrição desse vídeo aí. A gente quer chegar a 35 mil inscritos. Valeu demais. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí lá nos meus outros canais. Tamo junto. Bom, pessoal, enfim, começou a era Diniz no Vasco. Hoje o treinador comandou seu primeiro treino à frente do Vasco. A Vasco TV trouxe as imagens desse treinamento e ficou bem nítido que não deu tanto tempo assim para ele comandar mais a fundo o time do Vasco. Mas deu para perceber que ele chamou no canto alguns jogadores, principalmente da defesa do Vasco. Entre eles ficou nítido o Hugo Moura e também o João Vitor, que são jogadores que mais vêm falhando aí na defesa vascaína. E com certeza ele deve ter falado um pouco mais grosso com esses jogadores. Com certeza o Fernando Diniz deve exigir desses jogadores e também dos demais uma nova postura. Que amanhã o Vasco não entre como um time frouxo, covarde, como vem sendo nos últimos jogos. Que eles entrem como homens dentro de campo e que honrem a Cruz de Malta e também os torcedores vascaínos, porque eles não vêm fazendo isso. Eles vêm praticamente cuspindo na cara do torcedor vascaíno. Os últimos jogos foram tenebrosos, péssimos resultados conquistados, 8 jogos sem vitórias e o Vasco chegando, enfim, à zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e com chances reais de ser eliminado já na fase de grupos da Sul-Americana. E além do mais, né, sequer conseguiu ganhar do Operário no primeiro jogo, jogo de ida da Copa do Brasil. Se tiver mais um empate em São Januário, o jogo for para pênaltis, o Vasco pode perder até nos pênaltis e ser eliminado para um time minúsculo da Série B. Tudo isso mostra o momento atual do Vasco. Péssimos resultados, uma péssima gestão e o Diniz chega meio que como um bombeiro para apagar esse incêndio dentro do Vasco, dentro e fora de campo, né? Porque no último final de semana a gente viu imagens fortes de torcedores protestando contra essa diretoria fraca, omissa do Pedrinho, e a única atitude dele foi demitir o Marcelo Santana. Era para ter demitido o Felipe também, porque o Felipe tem muita culpa do que vem acontecendo no Vasco, como disse o Marcelo Santana. Ele somente negociava com os nomes que era escolhido pelo Pedrinho e pelo Felipe. Esses dois são os maiores responsáveis nas contratações do Vasco, contratações horrorosas que foram feitas. E o Diniz chega no meio desse caos todo e esperamos que ele consiga, pelo menos, mudar a postura do time do Vasco para o jogo de amanhã. Ainda é muito cedo para a gente exigir qualquer coisa do Diniz, como eu falei, só teve o treino hoje pela manhã e o Vasco já viajou para a Argentina para o confronto de amanhã às 9h30 contra o Lanús. E o Vasco divulgou a lista dos relacionados que viajaram com a delegação lá para a Argentina. Vou deixar aí na tela para você acompanhar os jogadores que fazem parte da delegação do Vasco lá na Argentina. Deixem nos comentários também se você acredita que o trabalho do Fernando Diniz vai dar certo. A nossa esperança é muito grande nesse treinador, porque ele, como eu gosto de falar, é o ultimato. Se der errado, o Vasco pode parar na Série B. Bom, pessoal, desfalque do Vasco já há algumas semanas, o meio-campista Payet segue se recuperando de lesão no joelho e já treina com bola no CT. Ele foi visto aí treinando normalmente, porém ainda não está relacionado para a partida de amanhã contra o Lanús e ainda não temos um prazo de volta do jogador. Vale ressaltar que o contrato do atleta se encerra em julho e ele terá talvez aí um mês pela frente para jogar no Vasco e para mostrar o seu valor para ter o seu contrato renovado pelo menos até o fim dessa temporada.
Ainda não sabemos se é do desejo do Fernando Diniz que o Vasco renove o contrato com o Payet. Fato é de que o único interesse do Vasco nesse momento é a renovação com o Coutinho e também com alguns outros jogadores, principalmente aí com o goleiro Léo Jardim. Antes da gente entrar no assunto Léo Jardim, só fechando a questão do Payet, ele precisa voltar dessa lesão e ver se vai estar jogando ainda em alto nível, né? Se não estiver jogando, não tem como o Vasco renovar esse contrato, por mais que ainda muitos torcedores estão divididos sobre continuar com o Coutinho ou com o Payet, ou nenhum dos dois, mas eu acho pouco provável que o Vasco vai manter os dois no elenco. Eu acho que vai sobrar realmente pro Payet. O Coutinho não vem jogando absolutamente nada. Eu, sinceramente, cara, sendo bem honesto com o torcedor, na minha opinião, o Payet fez muito mais pelo Vasco que o Coutinho até agora. O Payet, na primeira temporada dele com a camisa do Vasco, ajudou o Vasco a não cair de divisão. O Coutinho até agora não decidiu jogos, não fez absolutamente nada, vem andando dentro de campo nos últimos jogos. E, na minha opinião, o Payet fez mais, né? Só que essa reta final do Payet mancha muita coisa do que ele fez com a camisa do Vasco lá no início, né? Onde ele estava fora de forma, estava acabando de vir da Europa. Eu acho que isso contribuiu também para ele ajudar um pouco mais o Vasco, porque ele vinha de um calendário europeu, vinha de um time que estava jogando no campeonato francês, não estava paradão, como o Coutinho estava lá no Catar, esquecido. Ninguém mais lembrava do Coutinho e o Vasco tratou de trazê-lo de volta, mas o Payet rendeu muito mais, né? Alguns jogos ele decidiu o jogo contra o América Mineiro na bola parada, decidiu o jogo contra o Bahia, decidiu o jogo contra o Coritiba e por aí vai, né? Ajudou bastante o Vasco naquele ano. E só que dessa vez a gente espera o mesmo do Coutinho, só que o Coutinho não vem decidindo os jogos e o Payet deixou muito a desejar nesses dois últimos anos, principalmente, o ano passado e principalmente nesse ano. Nesse ano ele está muito abaixo e por isso que muitos torcedores defendem a saída dele do Vasco. Mas o Coutinho é um jogador mais jovem do que o Payet e não está entregando absolutamente nada dentro de campo, por mais que ainda tem muita gente iludida com o Coutinho, acha ele um cracaço, acha que ele vai resolver a qualquer momento, vai destruir nos jogos, vai voltar a ser o Coutinho do Liverpool no Vasco, sendo que ele dá mostras reais que não vai fazer isso. Vamos aguardar ver o que vai acontecer com a situação do Payet, se ele vai renovar o contrato. O fato é de que ele está se recuperando dessa lesão no joelho ainda. E outro jogador que está vivendo uma situação de renovação, está virando uma novela e muito preocupante para o torcedor vascaíno, é o goleiro Léo Jardim. A situação é a seguinte: o Vasco tenta a sua renovação, já fez várias propostas, tanto ao goleiro e seu staff, porém, houve negativas aí do goleiro e o staff algumas vezes sequer respondeu a proposta do Vasco. Segundo várias informações, o Vasco tem o interesse sim em renovar esse contrato urgentemente, porém, o goleiro e seu staff estariam vendo com bons olhos um retorno à Europa. O staff do atleta teria até oferecido ele ao Palmeiras nesse final de semana. E essa informação de fato deve estar procedendo, porque é do interesse do staff do atleta que ele jogue em um time mais competitivo. Até agora, não sabemos se vai acontecer a renovação de contrato do Léo Jardim. Havia uma especulação trazida pelo jornalista André Hernan que o jogador, se entrasse em campo amanhã contra o Lanús, teria uma cláusula ativada automaticamente a sua renovação de contrato. Porém, isso não é verdade, essa informação não procede. O jogador vai jogar normalmente, mas não vai ter o seu contrato renovado automaticamente. O Vasco tenta tratar dessa renovação o mais rápido possível para não perder o goleiro, que já pode assinar um pré-contrato a partir do mês que vem. Se ele assinar um pré-contrato de graça, o Vasco vai perdê-lo e por isso que o Vasco tenta renovar esse contrato até o fim desse mês de maio. Ele tem contrato somente até o fim desse ano de 2025. Ele pode continuar no Vasco, mas se ele assinar um pré-contrato no fim desse ano, o Léo Jardim não será mais jogador do Vasco, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Ele já foi especulado em vários times, desde Cruzeiro, Bahia, agora o Palmeiras. Também foi especulado no Sporting Lisboa, em Portugal. E até agora não tivemos nenhuma proposta oficial pelo goleiro. Com certeza, esses times estão aguardando a não renovação de contrato dele para fechar um pré-contrato de graça e não ter que arcar com uma possível multa rescisória, arcar aí com um valor pago ao Vasco. Eles não querem pagar nada ao Vasco e assinar de graça com o goleiro. Essa é a realidade. O goleiro ainda não assinou. Se quisesse assinar, já tinha assinado o seu contrato, porque o Vasco está tentando desde o ano passado renovar o contrato com ele. Eu sei que é um jogador importante, mas se ele não quer ficar no Vasco, o Vasco não é terra de jogador insatisfeito. O Vasco não pode dar oportunidades para jogador que não querem estar vestindo a camisa do Vasco. Se ele quer sair, o seu staff quer a saída dele, ele tem que sair do Vasco. Ele trocou recentemente de empresário, e esse empresário estaria vendo com bons olhos sim a saída do Vasco, por entender que ele é um goleiro muito maior do que o Vasco atualmente. Essas são as informações que temos. Vamos aguardar ver o que vai acontecer a respeito aí do Léo Jardim. Deixa nos comentários a sua opinião, se você acredita que o Vasco vai conseguir essa renovação. Nas negociações, o Vasco passou para o goleiro um plano de carreira maravilhoso para ele se tornar ídolo do Vasco, ficar por muitos anos.
um contrato longo, extenso com o Vasco, e ele não respondeu a essa proposta, e as propostas que ele respondeu foi negativamente, querendo receber mais, né? Com certeza é aquele cenário de jogador que quer sair do clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que você acha dessa fase atual do Vasco. Qual o seu palpite para amanhã? Lanús e Vasco lá na Argentina, estreia do Diniz, hein? Tamo junto e é nóis.